Olá, caríssimos. Vamos iniciar nossa meditação de hoje, quinta-feira da primeira semana da Quaresma. Nós estamos fazendo a nossa meditação quaresmal, seguindo as meditações para a Quaresma de Santo Tomás de Aquino. Vamos iniciar com a oração de Santo Tomás. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Concedei-me, suplico-vos, uma vontade que vos procure, uma sabedoria que vos encontre, uma vida que vos agrave, uma perseverança que vos espere confiadamente, e uma confiança que no final chegue a possuir-vos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quinta-feira da primeira semana da Quaresma, São Tomás de Aquino nos propõe o tema: era apropriado que Cristo fosse crucificado junto dos ladrões. Assim fala São Tomás. Cristo foi crucificado entre dois ladrões porque tal era o intuito dos judeus, e também porque isso era parte do plano de Deus. Mas os motivos pelos quais isso se deu não foram os mesmos em cada um dos casos. Primeiro, até onde pesavam os judeus, nosso Senhor foi crucificado com um ladrão de cada lado, para que fosse encorajada a suspeita de que ele também fosse um criminoso. Mas aconteceu o contrário. Os ladrões por si mesmos não deixaram nenhum rastro na memória dos homens, enquanto que a cruz de Cristo é ostentada com honra em todo lugar. Reis deixaram de lado suas coroas e bordaram a cruz em seus trajes reais. Colocaram-na em suas coroas, em seus brasões. Seu lugar está garantido em todo o altar. Em todos os cantos do mundo nós contemplamos o esplendor de sua cruz. Nos planos de Deus, Cristo foi crucificado em meio aos ladrões para que, assim como por nossa causa, eles se tornaram uma maldição na cruz. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro, conforme está em Gálatas 3. Eles se tornaram a maldição na cruz, do mesmo modo, para a nossa salvação, ele fosse crucificado como a pior coisa dentre as piores Ele fosse crucificado como a pior coisa dentre as piores coisas. Segundo, o Papa São Leão Magno diz que os ladrões foram crucificados, um de cada lado dele, para que na própria apresentação visual daquela cena de seu sofrimento já ficasse estabelecida aquela distinção que deve ocorrer no julgamento de cada um de nós. Santo Agostinho pensa a mesma coisa. A própria cruz, diz ele, foi um tribunal. No centro estava o juiz. De um lado, um homem que acreditou e que foi libertado. Do outro, um zombeteiro e que foi condenado. Lá mesmo estabeleceu-se o destino final dos vivos e dos mortos, os primeiros postos à sua direita, os segundos à sua esquerda. Terceiro, segundo Santo Hilário, os dois ladrões colocados um à direita e outro à esquerda representam o fato de que toda a humanidade é chamada à paixão de nosso Senhor. E já que a divisão das coisas de acordo com direita e esquerda é feita com relação àqueles que creem e àqueles que não irão crer, um dos dois, o que está colocado à direita, é salvo pela justificação de sua fé. E quarto, segundo São Beda, os ladrões que foram crucificados com nosso Senhor representam aqueles que pela fé e para confessar o Cristo passam pela agonia do martírio ou pela disciplina severa de uma vida mais perfeita. Aqueles que o fazem por causa da glória eterna estão simbolizados pelo ladrão que fica à direita. Aqueles cuja intenção é a admiração de quem quer que os admire imitam o espírito e os atos do ladrão que fica à esquerda. Assim como Cristo,
não tinha nenhuma dívida pela qual um homem poderia ser condenado à morte, mas sim submeteu-se à morte por sua própria vontade, a fim de vencer a morte. Assim também ele não tinha feito nada que justificasse ter sido colocado entre os ladrões, mas foi por sua própria vontade que escolheu ser considerado entre os perversos, para que por seu poder ele pudesse destruir a própria perversidade. Por isso diz São João Crisóstomo, que ter convertido o ladrão na cruz e tê-lo feito voltar-se ao paraíso foi um milagre tão grande quanto o terremoto que se seguiu. E assim, São Tomás de Aquino nos ensina nesta quinta-feira que era apropriado que Jesus Cristo fosse crucificado junto aos ladrões. E nos apresenta alguns santos da igreja colocando a visão que eles têm deste momento, né? Como o próprio São Leão Magno, né? Ali na cruz foi um tribunal, estava a representação neste quadro da cruz, o tribunal, no centro o juiz, à direita os que vão se salvar, à esquerda os que não irão se salvar, irão se danar. Segundo Santo Hilário, os ladrões colocados um à direita e outro à esquerda é o chamado da humanidade. Como sempre, à direita, os que vão se salvar, à esquerda, os que vão se perder. E desta forma, também nós devemos contemplar a imagem da Santa Cruz, ladeada pelos dois ladrões, e nos colocarmos aos pés da cruz central, perante o justo juiz, para colocar a nossa vida, as nossas ações aqui na terra, para que ele, usando de sua misericórdia, possa nos colocar do lado direito, conforme as nossas obras. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.